Olá pessoal, então vim aqui para falar uma coisa muito importante para vocês, tá? Foi uma dúvida de uma aluna e eu resolvi gravar um vídeo porque isso acontece com muita frequência na farmácia, tá? Quando eu falo para vocês estudarem, né, principalmente os medicamentos mais vendidos e no começo estudar somente o que é e para que serve o medicamento e deixar para depois estudar as reações adversas, porque nós vamos falar para vocês, né, quais são as reações adversas que mais acontecem na farmácia, tá? E a reação adversa que eu vou falar hoje acontece com muita frequência, por isso que eu resolvi gravar um vídeo aí, já respondi a aluna pelo WhatsApp, né, mas resolvi gravar esse vídeo aí porque muita gente também pode ser que esteja passando por isso e às vezes esteja comendo bola, né, como a gente diz, ou indicando algum produto errado, ou às vezes passando alguma informação errada, tá? E aí o cliente acaba sofrendo com isso. Então ela me perguntou, né, o que era bom para cãibra. E aí, como, né, já tenho bastante experiência em farmácia, né, cresci dentro de farmácia, também sou farmacêutico, sei das reações adversas, né, a maioria, principalmente aquelas que acontecem mais na farmácia, né, tem muitas reações adversas que a gente vê no livro, vê nas bulas, mas a gente quase nunca vê na farmácia, ou às vezes nunca vê na farmácia, mas aquelas que a gente, né, aquelas que acontecem com mais frequência, a gente acaba memorizando mais, tá? Por isso que eu falo para vocês não ficar tão preocupado em relação a reações adversas. Isso aí, né, é a função mais do médico e também do farmacêutico sim, tá? Mas para vocês que são balconistas, qualquer coisa pergunta primeiro pro farmacêutico e as mais comuns vocês vão começar a decorar, tá? Se vocês forem querer decorar todas, vocês vão ficar loucos e não vão decorar todas, tá bom? Então se atentem aí a para que serve o medicamento e o que é o medicamento, tá? E principalmente dos mais vendidos. Não fique estudando aí qualquer medicamento aleatório, que às vezes está estudando um medicamento que vence, sendo que você está perdendo tempo de estudar um outro medicamento que vende bastante, tá? Então, a aluna me perguntou, né, qual era o medicamento bom para cãibra e como, né, já com bastante experiência aí. E uma das coisas que eu falo para vocês, o meu vídeo mais assistido na internet é sobre técnica de vendas e o assunto abordagem, tá? Sendo que a parte mais importante de vendas é a sondagem, tá? A abordagem você vai fazer ali, né, o cumprimento do cliente e tal. A sondagem é onde você vai, né, tentar descobrir qual que é o problema que a pessoa tem, porque às vezes ela fala o que ela precisa, que nem ela me disse agora, né? Qual o medicamento bom para cãibra? Tem N problemas que podem causar cãibra. Então, se eu não fizesse essa sondagem bem feita que eu vou explicar para vocês, eu não teria descoberto qual era o real problema, né, da pessoa que a aluna estava questionando, né? Não sei se é algum familiar dela ou se é alguém que ela cuida, tá? Mas o importante é que fazendo essa sondagem bem feita, eu consegui chegar na causa raiz do problema, né? Então a gente tem a abordagem, a gente tem a sondagem, aí você vai descobrir, né, se for um produto que você pode vender sem receita médica, ou algum cosmético, ou alguma coisa que você consegue vender sem receita médica, descobrindo através da sondagem qual é o problema da pessoa, né? Você vai oferecer o produto. Óbvio que sempre, né, ou na maioria das vezes vão haver objeções, que a gente chama, né, dúvidas sobre o produto, que muitas pessoas às vezes acham ruim, né, acham que o cliente é chato, não, mas são somente dúvidas. Quanto mais dúvida ele tiver, mais sinal que ele está interessado no produto. Então, quanto mais objeção o cliente tiver, agradeça, porque o interesse dele no produto é grande. E aí depois que você sanou todas as objeções, né, vai vir o fechamento da venda. E aí talvez uma venda adicional relacionada com o produto ou com o problema que ele tem, né? Com o produto que ele está levando ou com o problema que ele tem. E depois, quem sabe no futuro aí, se você tem o costume de pegar o cadastro do cliente, uma pós-venda aí mandando mensagem através do WhatsApp, de alguma promoção, de alguma oferta para esse cliente, tá bom? Então essa seria a sequência. Por isso, muito importante a parte de sondagem, tá? Sendo que o meu vídeo mais visto no YouTube é abordagem, sendo que deveria ser o de sondagem. Então vamos lá, né? No caso aí, eu perguntei para ela se era uma pessoa, né, jovem ou se era uma pessoa um pouco mais velha.
Ela disse que era uma pessoa mais velha, e aí eu perguntei se ela tomava medicamento para pressão, tá? Só tomar cuidado que às vezes a pessoa fala que não toma medicamento para pressão, só que às vezes ela toma o diurético, que às vezes ela acha que não é para pressão, ou às vezes ela toma o diurético por causa de outro problema, tá? Então no caso, como ela falou que tomava medicamento para pressão, eu pedi o nome dos medicamentos que, né, a pessoa que ela estava com dúvida tomava, não sei se é algum parente dela ou é alguém que ela cuida, e aí ela me passou, e dentre esses medicamentos tinha um diurético, tá? No caso, o hidroclorotiazida, mas o clortalidona também acontece isso. Então, fiquem de olho aí nos clientes de vocês que tomam hidroclorotiazida e o clortalidona, tá? E aí, quando ela me passou o hidroclorotiazida, eu logo imaginei que tem uma grande chance, tá, de ser por causa do hidroclorotiazida. Eu não posso dizer para ela parar de tomar o medicamento, tá? Porque isso quem tem que fazer é o cardiologista. Tem um medicamento que eu gosto muito que chama Slow K, tá? Que ele é uma fonte de potássio, né? Então isso daí já ajudaria na cãibra, né? Da pessoa que ela estava interessada em saber. Porém, né? Como é uma paciente já um pouco mais de idade, uma paciente hipertensa, né? Eu pedi para ela voltar no médico dela e conversar com o médico dela sobre a cãibra, né? E se poderia ser passado algum produto, algum medicamento que ajudaria na cãibra, ou se às vezes o médico ia preferir trocar o medicamento da paciente, tá? Então, o que acontece, né? Nos diuréticos, para ele baixar a pressão, né? Não é o nosso caso aqui, mas só para vocês entenderem, depois lá na aula de farmacologia dos hipertensos vocês vão entender melhor, mas para baixar a pressão, o diurético ele elimina a água, tá? É como se fosse a panela de pressão, né? A panela pegou pressão ali, para ela não explodir, o que ela faz? Ela começa a liberar a água pelo pininho lá, tá? Ela não libera o produto que está lá dentro, ela libera só a água. É a mesma coisa que o diurético faz com a pessoa que está com a pressão alta, né? Ela não vai liberar os nutrientes, não vai liberar as células do sangue, ela vai liberar a água do sangue. Mas como é que a hidroclorotiazida e a clortalidona faz para liberar a água? Ela libera alguns sais, tá? E um dos principais, esses sais, é o potássio. E aí ele libera o potássio e a água sai junto, né? Porque a água, quando você come uma comida muito salgada, você sente sede. Então, os sais atraem água. Então, se o sais sai, se a gente elimina sais, se a gente elimina potássio, a gente elimina água. Se a gente elimina água, a grande probabilidade é da pressão baixar, né? Tanto é que muita gente, às vezes quando está com a pressão baixa, fala, come uma comidinha mais salgada, põe um salzinho debaixo da língua, tá? Só o sal por si não vai fazer a pressão subir. Quem vai fazer a pressão subir é o sal mais a água, tá? O sal ele ajuda a segurar a água dentro do organismo. Então, no caso do diurético, né, do hidroclorotiazida e do clortalidona, eliminando o potássio, ele elimina a água junto. Só que em algumas pessoas, né, ou elimina potássio demais, ou às vezes a pessoa consome potássio de menos e aí começa a causar cãibras, tá? E aí ela precisa ou repor esse potássio ou trocar o medicamento para algum outro medicamento que elimine menos potássio, tá? Tem aí diuréticos poupadores de potássio, mas não sou eu, tá? Farmacêutico ou você balconista que vai fazer essa troca para cliente ou para o cliente na sua farmácia. Você precisa aconselhar ele voltar no cardiologista, avisar que ele está tendo cãibra e que pode ser, né, o medicamento. Isso quem vai decidir se é ou não o medicamento é o cardiologista, tá bom? Nunca vi ninguém morrer de cãibra, mas já vi muita gente morrer de infarto. Então, se você pede para o cliente parar com o medicamento, ou se você sugere para o cliente parar com o medicamento e dar uma zebra desse cliente infartar, ele vai falar que a culpa é sua. Realmente pode ser, né? Tem uma grande chance de ser, porque você pediu para ele parar de tomar o medicamento até ir no médico. Então, como cãibra não é uma coisa absurdamente maléfica para o cliente, né? Dói tudo tal, mas gravidade de risco de morte, assim, né? Nunca ouvi falar que ninguém morreu de cãibra. Então você fala para ele continuar tomando o medicamento, voltar no médico e aí o médico, o cardiologista, é que vai tomar essa decisão, tá bom? Então,
antes eu disse que eu perguntei se ela tomava algum medicamento para pressão, tá? E ela disse que tomava. Se ela falasse que não tomava algum medicamento para pressão, eu ia perguntar para ela, mas ela toma algum diurético? Porque às vezes ela não tem problema de pressão, mas às vezes ela tem problema de inchaço ou por algum motivo ela está tomando algum diurético. Se ela falasse não, corria o risco dela não saber se ela tem, o que ela tem. Eu ia pedir os medicamentos que ela toma, tá? Para mim ver se encontra alguma correlação com algum medicamento, principalmente a pessoa sendo idosa. Então, quando chegar aí na farmácia de vocês, cãibra, tá? Sempre perguntar se é pessoa mais nova ou se é uma pessoa um pouco mais idosa, né? Às vezes a pessoa mais nova também pode ter hipertensão, né? E se for mais nova você pergunta se tem problema de pressão, mas se for um pouco mais velha, tem uma chance muito grande de ter hipertensão e de tomar os medicamentos diuréticos, tá? Então você precisa fazer essas perguntas na sondagem e se você descobrir que toma realmente, né, ou hidroclorotiazida ou clortalidona, tá? Se tiver mais algum medicamento para pressão, algum diurético que cause cãibra, né, que elimine muito potássio, vocês podem postar aí nos comentários também. O que eu mais lembro é desses dois, que acontece com muita frequência, né, na minha farmácia. E a nossa função, então, né, descobrir isso e aconselhar o cliente a passar no médico. Nando, mas aí eu não vou vender nada, eu não vou ganhar nada, mas você vai ganhar o cliente, tá bom? A gente tem que pensar aí que o cliente é sempre mais importante. Meu pai tem cliente aí que uma geração inteira compra na farmácia dele, tá? O avô comprou, o pai comprou, o filho comprou, agora o neto compra e já tem às vezes até bisneto que compra na farmácia do meu pai. Então isso sim é lucrativo. Aí você vai lá, tenta fazer uma venda, né? Dá algum problema lá porque você fez uma venda arriscada, né? Para um paciente hipertenso. Não é qualquer venda, né, que você não vai fazer, tem muitas vendas que a gente pode fazer na farmácia, né, medicamentos dizendo de prescrição médica, cosméticos, então tem alimentos, né, polivitamínicos à base de alimentos, a gente pode estar indicando, então tem muita coisa que a gente pode vender na farmácia, mas no caso de pressão arterial, né, de hipertensão, a gente precisa se resguardar e encaminhar para o médico cardiologista e o médico vai resolver esse problema e aí ele vai ficar grato a você por ter ajudado ele resolver esse problema e a probabilidade dele ser mais fiel à sua farmácia, mesmo você não tendo feito a venda, tá? Você apenas aconselhou ele, né, a voltar no cardiologista, tá? Ou seja, você se preocupou mais com a saúde dele do que com o seu próprio bolso e ele vai perceber isso nas próximas vezes que ele for escolher uma farmácia para comprar, tem uma grande chance dele comprar da sua farmácia, tá bom? Tem uma outra reação adversa aí com os medicamentos antihipertensivos, né, que é a tosse seca, mas no outro vídeo eu falo, tá bom? Então espero que você tenha gostado aí e toda vez que aparecer cãibra na sua farmácia, lembre desse vídeo e faça a sondagem direito, tá bom? Se descobrir que é por causa de algum produto desses dois que eu falei, hidroclorotiazida ou clortalidona, tá? Pense na saúde do seu cliente, tá? Você precisa ter lucro, mas para ter lucro você precisa de ter clientes, né? Então, se você fica tentando vender a todo custo, né? E numa hora dessa que precisa mandar no médico, você não manda, corre o risco dos clientes começarem a afastar de você ou um dia acontecer alguma coisa muito grave aí e você acabar perdendo, inclusive, outros clientes que ficarão sabendo do que aconteceu, tá? Então, cãibra, fazer a sondagem direitinho. Se for, né, clientes mais novos, aí eu posso estar fazendo algum outro vídeo falando sobre cãibras de clientes mais novos. Mas, no caso de hipertensão, tentar ali chegar, né, ver se tem algum diurético e médico, tá bom? Fiquei bem repetitivo aí, mas para gravar bem na cabeça de vocês aí que isso acontece muito na nossa farmácia, tá bom? Até mais, balconistas e futuros balconistas de farmácia.